Olá pessoal, estamos dando início à nossa segunda temporada do Dois Dedos de Prosa, diretamente aqui do Café Cranbeck. E ano passado a gente terminou com uma Sabrina, então nada melhor do que começar com outra Sabrina, só que agora num ramo completamente diferente. Apresento a vocês Sabrina Dornelas. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite. Sabrina, primeira pergunta que eu sempre faço a todos os nossos convidados aqui: você é filha de quem? Eu sou filha do Alessandro e da Simone. Então, tá bom. Pra quem não conhece a Sabrina, que eu também não conhecia até há pouco tempo, a Sabrina trabalha com mel, Europa Mel. Isso, Europa Mel. Eu confundo, às vezes eu acho que é Europa Mel. Europa Mel. Então ela tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa questão, essa história toda do mel. Aí vem a segunda pergunta, porque você é bem mais nova do que eu. Um pouquinho. De onde que veio essa paixão pelas abelhas, né? Porque antes de gostar do mel, você teve que gostar das abelhas. Claro, claro. Assim, na verdade, o Europa, eu herdei do meu tio, né? Ele já trabalhava com isso há mais de 35 anos e eu sempre gostei de roça, de estar no meio do mato, de fazer trilha, de estar em sítio. Pra mim é muito prazeroso, assim, estar no meio da natureza. Então, eu já sempre estive nesse meio. E aí, foi um convite, assim, porque além de estar no meio do mato, né, o papel das abelhas, a função, a apicultura, né, é tudo muito prazeroso, gosto de mexer com isso, gosto de trabalhar, né, além do mel e toda a função tão importante que as abelhas têm, né. Então, você já tem esse contato com as abelhas desde pequena, ou isso surgiu em determinado momento e você se apaixonou? Eu tive a oportunidade mais tardiamente, né? Meu tio sempre teve um apiário nos sítios, mas eu não tinha tanto contato assim. Depois que eu sou formada em alimentos, sou técnica em agroindústria, depois que eu formei, eu tive a oportunidade de trabalhar, de poder assumir o apiário, o processamento, e aí sim, né, que a gente se envolve. Foi uma oportunidade incrível. E uma curiosidade que eu tenho desde que eu vi o nome: por que Europa? Essa é boa, porque lá na roça, né, lá de Padre Brito, de onde é o sítio da minha família, lá eles não falam abelha europeia, né? O sinônimo de abelha europeia ou africana é sinônimo de abelha melífera, né? A abelha que faz o mel. Então lá na roça não é abelha europeia, lá é Europa, abelha Europa, mel Europa. E aí a gente conseguiu até registrar o domínio da marca. Então hoje a gente tem o Europa Mel registrado. Ah, então o Europa foi a minerado mesmo, a minerou a Europa. Sim. É o mel mineiro mesmo. É o mel mineiro, né? Europa é sinônimo de mel, sinônimo de abelha melífera, né? Então é Europa Mel. Lá da roça, de onde a gente vem, é Europa Mel. Ah, que bacana. Eu fiquei muito curioso na hora que eu vi isso, e agora que você explicou que é quase um dialeto, né? Essa questão da Europa. Ô Sabrina, e quem hoje essa atividade de vocês é familiar, então? É a família de vocês que produz o mel, né? Sim, sim. E como é que é assim? São quantas pessoas hoje trabalhando na Europa? Na verdade, somos eu e minha mãe, né? Minha mãe me ajuda na produção, em tudo, desde o trabalho de campo até o processamento, a minha mãe sempre me ajuda, né? E a gente pega consultoria com meu tio, né? Porque é um apicultor de mais de 35 anos de experiência, gosta do que faz, tem muita experiência em roça, né? Desde plantio até criação de animais. Então, a gente conta com a ajuda de alguns apicultores, mas isso é bem esporádico, é mais assim uma mão de obra, sabe? Mas, basicamente, a produção é uma produção familiar minha e da minha mãe. Entendi. E a gente tem muita essa questão do mel como algo medicinal, né? Geralmente você está gripado e toma mel, né? Isso. Claro, vocês têm um conhecimento muito maior do que nós, meros mortais, né? Que isso. O que você, nesse período já que você está trabalhando, quanto tempo você está trabalhando já? Você está à frente da Europa? Vai fazer um pouco mais de 3 anos. A gente começou em fevereiro, mais ou menos, de 2020, por aí. E o que você pode ver, você viu assim, que você aprendeu que os benefícios do mel para a saúde, que talvez coisas que você não conhecia, né, antes de assumir a Europa, e depois que com o tempo de estudo você foi aprendendo? Então, dentre tantas coisas, né, o mel ele é probiótico, ajuda, é um excelente, tanto para a saúde do intestino quanto para o estômago. Então ele é probiótico, ele é anti-inflamatório, analgésico, ele é calmante, ele ajuda no sono, ajuda a regular, tanto assim, flora intestinal, né, quanto irritações de estômago, garganta, ele é expectorante.
né? Mas a melhor coisa da apicultura em questão de benefícios medicinais não é o própolis, não é o mel, é o própolis, né? O própolis, sim, ele é o melhor anti-inflamatório natural, se não for um dos melhores do mundo, né? Ele é uma resina, a gente faz um extrato dele. Então, ele sim, ele é anti-inflamatório, analgésico, expectorante, é uma das melhores anti-inflamatórios para as vias aéreas e respiratórias. Ele é assim, ele é um anti-inflamatório completo, totalmente natural, né? Ele é orgânico, ele não tem manipulação de químicos, né? Então, é assim, ele é excelente, totalmente natural. E aí, eu vou fazer a pergunta mais delicada, né? E a questão das abelhas, né? Porque eu acho que assim, eu acho muito bonito a questão, né, da apicultura, essa questão do mel e tal, mas tem a abelha no meio disso tudo, né? Para o bem e para o mal, né? Sim, e como é que é essa questão do cuidado com as abelhas? Porque hoje em dia também a gente vê muito estudo falando da própria interferência das ondas dos celulares nas abelhas, né? Causando mortalidade das abelhas. Como é que é essa questão hoje, essa sua relação com as abelhas? Na verdade, a gente fala que na apicultura, a relação do apicultor e a abelha tem que ser uma simbiose, né? É uma relação mútua, de que a gente tem que ajudar as abelhas para as abelhas nos ajudarem, né? Então, assim, a gente tem todo o a padronização do campo, por exemplo. Então, a gente tem as estruturas das caixas com telhado, né? Tem que ser suspensa do chão para prevenir pragas e tudo mais. Então, assim, é uma relação mútua mesmo. Da mesma forma que o trabalho do apicultor é cuidar das abelhas, é salvar as abelhas, né? A gente trabalha, principalmente nós do Europa, com o menor impacto ambiental possível. Então, a gente seleciona uma área muito restrita, geralmente em mata nativa, mata preservada, sem produção próxima de monocultura, grandes latifúndios, né? Por causa também da questão de agrotóxico, porque a questão toda da apicultura, ela é bem complexa, né? Você tem onde você coloca as caixas, a forma de manejo, o tempo de manejo, é tudo muito delicado, né? Então, assim, é um animal maravilhoso, né? É um inseto maravilhoso, mas ao mesmo tempo que ele é bom, né? Você tem que sempre prevenir. A gente até brinca que existe uma frase que eu gosto bastante, que na apicultura tem o dia do apicultor e tem o dia da abelha, sabe? Porque o dia que for da abelha, meu filho, vai embora pra casa. E você já viveu o dia da abelha? Ah, com certeza. Com certeza. E você deve ter alguma história engraçada que aconteceu com você, né? Ah, eu tenho. Então vamos compartilhar isso com o mundo? Poxa, tudo bem. Ela é até recente. No Ontem? Natal agora, No no Natal a gente teve uma grande encomenda de favos, sabe? A gente monta um display muito bacana que para mesa de frios, né, etc. A gente coloca um grande favo e deixa ele pingando sobre o alimento, né? E aí a gente foi no campo tirar esses favos para as encomendas que a gente tinha, e era sexta-feira, dia 23 de dezembro. E eu tinha eu vou fazer um merchan aqui, se você me permitir. Fica à vontade. Não pode falar de outro café. Que é não, de jeito nenhum. Eu tinha um show de uns amigos meus, que são uma banda aqui de Barbacena, chama Gato Boris. Eles fizeram um Natal na casa deles, era um show muito bacana, com vários amigos. E foi no mesmo dia do show, eu tinha ido no apiário horas antes, e foi o dia da abelha, né? Esse dia foi o dia da abelha. Então, quando a gente abriu uma das caixas, eu não sei como, mas uma das abelhas entrou dentro da minha roupa. E eu levei uma picada logo na sobrancelha. E aí eu saí do apiário nesse dia, fui pra casa, me arrumei pra eu ir no show dos meus amigos. E quando eu cheguei lá, meu olho começou a inchar muito, e me deu um princípio alérgico. Eu não sou alérgica, não tenho problema, nunca tive, graças a Deus. Mas meus olhos começaram a inchar muito e eu no meio do rolê, meus amigos preocupados, e aí eu ainda coloquei gelo no meio do rolê e eu falei, não gente, tá tudo bem, são ossos do ofício. Mas assim, uma história triste, mas engraçada, né? Você quase estragou o show do Gato Boris. Graças a Deus não. Mas é uma história assim engraçada de contar, né? Pelo menos assim, tava tudo bem, né? Só a preocupação mesmo. E a abelha tinha que ser justamente no dia 23. E justamente no meu olho, né? Tanto lugar pra picar, né? Faz parte, né? Queria deixar a marca dela registrada. Nossa. E você também, 3 anos, você falou nessa questão toda. A questão gastronômica hoje do mel. Porque outro dia até o próprio Rodrigo, que está gravando aqui, falou que experimentou mel com queijo. Sim. Né?
Então, o que você... Umas dicas aí para a pessoa poder degustar um mel Europa, né? Claro. Gastronomicamente, talvez coisas diferentes, porque às vezes a gente fica muito no padrão. Às vezes o mel é só uma colherada de mel, ou a gente coloca em alguma receita que ele pediu, mas às vezes tem outras coisas que dá pra gente degustar com mel, né? Claro, inclusive um dos objetivos do Europa é... Porque o que a gente quer fazer como Europa não é só uma venda de mel, não é só uma apicultura, é toda uma experiência, né? Uma experiência de sabores, de inovação, né? O Europa, ele é todo assim, um conceito mesmo. Então, o que a gente sugere muito é isso, é fazer uma mesa de frios mesmo, com vários tipos de queijo. E os queijos, principalmente de mofo branco, são os mais saborosos, pelo menos na minha opinião. Então, você pode harmonizar o mel, por exemplo, com queijo camembert, com queijo gouda, com queijo gorgonzola, o queijo brie também fica uma delícia. Então, montar uma mesa de frios com queijos. A gente tem uma parceria também com uma moça de pães de fermentação natural. Então, pega aqueles pães, por exemplo, um pão australiano ou um pão de centeio com damasco, por exemplo, e aí comer com o mel, né? Fazer saladas, às vezes comer o favo mesmo, o favo in natura, né? Então, colocar ele no meio de salada, fazendo no café da manhã com panquecas, por exemplo. Receitas tem das mais variáveis. Isso aí a gente vai até ver se a gente solta algumas nas nossas redes sociais também. Vocês podem escrever um livro de receitas. Oh, quem dera. E você fala muito da questão do favo, né? Que a gente vê muito o mel puro, a própolis mesmo, mas vocês têm trabalhado muito essa questão do favo também, né? Então, eu acho de incentivar essa cultura do favo, né? Qual que é a diferença do favo quando você pega, né, e o mel só como líquido ali, que é separado, né, o produto? Na verdade, o mel ele é feito dentro do favo, né? Nós temos as caixas, dentro de cada caixa tem 10 quadros, e dentro desse quadro, sim, é o mel no favo. Então, a única diferença do favo é que o favo, ele é o mel de verdade, né? Que é o que a gente fala. Ele tem a cera natural de abelhas também, feitas por elas, com o mel dentro dela. E o mel líquido é o processamento dessa cera, né? Então a única coisa que a gente faz é pegar o quadro e separar o mel líquido da cera, né? Então o mel líquido é só a separação, a extração do mel do favo para o mel líquido. E o favo, ele é comestível ou não? Ele é comestível sim, tanto que essa é mais uma das experiências, né, que a gente quer propor, porque é o mel de verdade, é o mel puro, na forma como você encontra na natureza, do jeito que as abelhas fazem. O único problema é a cera, né, porque a cera, por mais que ela seja natural, você pode até assim engolir sem mais problemas, mas é uma cera, né, então a gente recomenda que ao se comer o favo, você mastigue a cera e depois descarta, né? Tipo um chiclete. Tipo um chiclete. É o que a gente fala que é o chiclete natural, né? O favo, ao se mascar a cera, é um chiclete natural, né? Então, a gente recomenda que descarta, mas não tem problema em ingerir também. Entendi. Sem grandes problemas, né? O negócio é comer o favo o dia inteiro, todo dia, né? Mas... Dá, né? E lá na casa de vocês consomem mel todo dia? Sim. Faz parte do cotidiano de vocês já. Isso bastante. Principalmente uma coisa que a gente faz muito é adoçar café. Com mel? Com mel. Fiquei curioso, né? Fiquei bastante curioso agora. Eu sou uma pessoa que, assim, naturalmente não tem muito o hábito de comer açúcar. Por exemplo, sucos, né? E, enfim, qualquer coisa que você... Banana, qualquer coisa. Eu não tenho costume, não gosto, assim, muito de colocar açúcar. E aí, quando eu uso, eu prefiro substituir com mel. Tem dado certo. Super, com certeza. Ô Sabrina, e as pessoas podem visitar lá o local onde vocês fazem essa produção de mel? Ou por enquanto não, vocês ainda estão estudando essa possibilidade? Assim, a gente até recebe visitação, mas a gente ainda não tem uma estrutura bacana, assim, montada para a visitação, sabe? Então a gente até poderia acompanhar, às vezes até num apiário, no campo, né? Mas a nossa área de processamento a gente ainda está fazendo umas adaptações, justamente para receber, né, esse público que quer ir conhecer, porque é bem interessante. E quais são qual que é a sua prospecção para os próximos 3 anos? Vamos de 3 em 3 anos, já que você já tem 3 anos que você está à frente. Qual que é a sua prospecção para ir para esse próprio mercado, né, da cultura aqui na região, para fora? Então, sobretudo, né, na verdade, assim, a princípio, até uma parceria muito bacana, uma iniciativa da prefeitura, que a gente vai entrar num consórcio para quem tem um SIM,
que é o selo de inspeção municipal, passar para a equivalência para o CIF, que seria o selo de inspeção nacional. Então, se Deus quiser, dando tudo certo, a previsão da prefeitura aí é para março, da gente já conseguir essa equivalência. Então, a partir dessa equivalência, sim, expandir mercado, expandir apiário, expandir caixas, expandir produção. Então, aumentar, consolidar o nome do Europa Mel, né? Mostrar mesmo que nós somos uma experiência gastronômica, além da apicultura, né? E aqui mostrar quem nós somos, né? Mostrar por que é o Europa, qual que é o nosso trabalho, o que a gente faz, né? Por que o nosso mel é mel de verdade, o nosso mel puro, mel de verdade. Então é expandir, crescer mais caixas, crescer mercado, e crescer público. Então a previsão é de crescimento, se Deus quiser. Então, Sabrina, antes da gente encerrar, faça um merchan das suas redes sociais, do seu contato, do seu Mel Europa para as pessoas que acompanharam esse vídeo e depois poder estar entrando em contato com vocês. Claro, primeiro eu te agradeço pelo convite, Thiago, obrigado por oferecer o espaço aqui, a Betânia também, o pessoal do Café Cranbeck. Nossas redes sociais é Europa Mel, então no Instagram Europa_Mel. Nós temos também um WhatsApp, tem no nosso Instagram, tem todos os números de contato. E Europa Mel, nosso slogan é porque é mel de verdade. É mel da roça, é uma produção familiar, uma pequena produção com muito amor, muito carinho, feito para todos, né? E a gente quer proporcionar uma experiência mesmo, diferente, sobre como harmonizar, como ressignificar o mel, mostrar a importância das abelhas aqui no mercado, né? No mercado não, no mundo, na verdade, na natureza, né? Mostrar isso e dar visibilidade, porque é uma pauta muito importante, né? Além do produto mel e própolis, mas da abelha, da importância dela na natureza. Então, a Europa é mel de verdade e é muito mais que isso. Tá certo. Sabrina Dornelas, agradeço a sua participação. A você que acompanhou a gente, vou citar Flávia Pedrosa, nossa amiga. Comente nos comentários aqui sobre a Europa Mel, você que visitar lá. Faça os pratos, mande pra gente também. Marca a gente lá. Tá bom? A gente se encontra na próxima entrevista aqui no Café Cranbeck, que é no nosso canal do YouTube da Vende BQ. Um grande abraço e até breve.